pré-história é o período mais antigo da história da humanidade. Tem início com a origem do ser humano e termina com a descoberta da escrita. Ela é dividida em 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Na primeira semana do PET 2, estudamos sobre o Paleolítico, época em que os homens fabricavam seus instrumentos de pedra lascada, viviam em grupos, habitavam em cavernas e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa, viviam da caça e da pesca e descobriram o fogo. Na segunda semana, conhecemos o período Neolítico, período em que o homem tornou-se sedentário, ou seja, passou a ter moradia fixa, isso graças à descoberta da agricultura. Neste período, as ferramentas foram aperfeiçoadas, surgiram novas técnicas, como, por exemplo, a arte da cerâmica. Na semana 3, vamos conhecer a Idade dos Metais, período em que os seres humanos descobriram a metalurgia, que é a arte de derreter o metal e transformá-lo numa ferramenta ou arma. Isso ocorreu por volta de 5.000 anos antes de Cristo. O primeiro metal utilizado foi o bronze, depois o estanho e o ferro. Para entender melhor a Idade dos Metais, sugiro que leiam os textos disponíveis na apostila e assistam ao vídeo. Além da descoberta do metal, neste período houve o crescimento das cidades. Na apostila tem um textinho falando sobre como surgiu a primeira cidade da história. A atividade número 1 pede para você listar algumas vantagens e desvantagens do uso do metal pelos homens da pré-história. Na atividade número 2, com a ajuda de sua família, procure na sua casa objetos feitos de metal. Faça uma lista e indique as funções de cada um dos objetos. Depois, tente imaginar como seria a sua vida sem esses objetos feitos de metal. Na atividade número 3, com a ajuda do texto Uruk, a primeira cidade, você vai construir um quadro comparando as primeiras cidades com as cidades atuais. Você vai citar algumas diferenças, algumas semelhanças, coisas que permanecem iguais e coisas que mudaram.